A seguir, eu vou definir a transposta de uma matriz. Considerem a matriz A igual a A e J, entre parênteses, M por N, ou seja, que possui M linhas e N colunas. A transposta da matriz A vai ser a matriz B igual a AJI, entre parênteses, N por M, ou seja, que possui N linhas e M colunas, e vai ser denotada por A elevado a T minúsculo. Observem que a linha J da matriz A transposta tem os mesmos elementos, respectivamente, que a coluna J da matriz A. Nós dizemos que uma matriz A é simétrica se a transposta da matriz A é igual à matriz A. E nós dizemos que a matriz A é antissimétrica se a transposta da matriz A é igual a menos a matriz A. Vejamos alguns exemplos. Considerem novamente as matrizes A, B e A vezes B. E vamos construir as matrizes A transposta, B transposta e A vezes B transposta. A primeira linha da matriz A transposta é formada pelos elementos da primeira coluna da matriz A, ou seja, 3, menos 2 e 1. A segunda linha da matriz A transposta é formada pelos elementos da segunda coluna da matriz A, ou seja, 1, 0, 2. E os elementos da terceira linha da matriz A transposta são iguais aos elementos da terceira coluna da matriz A, ou seja, 4, 1 e 2. Observem que cada linha da matriz A transposta é igual à respectiva coluna da matriz A, e cada coluna da matriz A transposta é igual à respectiva linha da matriz A. De modo similar, nós podemos construir as matrizes B transposta e A vezes B transposta. A primeira linha da matriz B transposta vai ser formada pelos elementos 1, menos 3 e 2. A segunda linha da matriz B transposta vai ser formada pelos elementos 0, 1 e menos 4. E a terceira linha da matriz B transposta vai ser formada pelos elementos 2, 1 e 1, como pode ser conferido aqui. E, finalmente, vamos determinar a matriz A vezes B transposta. Como a primeira coluna de A vezes B é formada pelos elementos 8, 0 e menos 1, a primeira linha da matriz A vezes B transposta também vai ser formada pelos elementos 8, 0 e menos 1. A segunda coluna da matriz A vezes B é formada pelos elementos menos 15, menos 4 e menos 6. Estes elementos vão se transformar na segunda linha da matriz A vezes B transposta. E, finalmente, como a terceira coluna da matriz A vezes B é formada pelos elementos 11, menos 3 e 6, a terceira linha da matriz A vezes B transposta também é formada pelos elementos 11, menos 3 e 6. Agora, considerem a matriz formada pelos números 1, 2, 3, 2, 4, 5 e 3, 5, 6. Observem que os elementos da primeira linha, 1, 2, 3, são iguais aos respectivos elementos da primeira coluna, 1, 2, 3. Os elementos da segunda linha, 2, 4, 5, são iguais aos respectivos elementos da segunda coluna, 2, 4, 5. E os elementos da terceira linha, 3, 5, 6, são iguais aos respectivos elementos da terceira coluna, 3, 5, 6. Portanto, esta matriz é igual à sua transposta. E nós podemos concluir que esta matriz é simétrica. Prosseguindo, considerem a matriz formada pelos elementos 0, 5, 7, menos 5, 0, menos 3 e menos 7, 3, 0.
Observem que 0 é igual a 0, menos 5 é igual a menos 1 vezes 5 e menos 7 é igual a menos 1 vezes 7. Ou seja, a primeira coluna é igual a menos 1 vezes a primeira linha. Nós também podemos constatar que a segunda linha é igual a menos 1 vezes a segunda coluna. E a terceira linha é igual a menos 1 vezes a terceira coluna. Portanto, a transposta dessa matriz é igual a menos esta matriz. E nós podemos concluir que esta matriz é antissimétrica. A seguir, nós vamos ver alguns tipos especiais de matrizes. Nós dizemos que uma matriz é nula se todos os seus elementos são nulos. E a matriz identidade, N por N, é a matriz I formada pelos elementos delta e j, tais que delta e j é igual a 1, se I igual a j, e delta e j igual a 0, se I é diferente de j. Ou seja, a matriz I é formada por elementos iguais a 1 na diagonal e por elementos iguais a 0 fora da diagonal. Ela recebe este nome, pois, se nós considerarmos qualquer matriz N por N e multiplicarmos esta matriz à direita ou à esquerda pela matriz identidade, o resultado vai ser a própria matriz considerada. Eu coloquei como exemplo a matriz nula 3 por 3, cujos elementos são todos nulos, e a matriz identidade 3 por 3, que é formada por elementos iguais a 1 na diagonal e por elementos iguais a 0 fora da diagonal. Nós dizemos que uma matriz A, N por N, é não singular ou invertível se existir uma matriz B, N por N, tal que A vezes B é igual à matriz identidade e B vezes A também é igual à matriz identidade. A matriz B é chamada a inversa de A. Sempre que a inversa existir, ela é única e nós vamos denotar a inversa da matriz A por A menos 1. Quando a inversa de uma matriz existir, nós podemos usar a técnica a seguir para determiná-la. Considerem a matriz A formada pelos números 1, 4, 3, menos 1, menos 2, 0 e 2, 2, 3. Construam a matriz aumentada formada pela matriz A e pela matriz identidade. O meu objetivo vai ser transformar a matriz A na matriz identidade. Para isso, nós podemos usar os mesmos passos do processo de transformar uma matriz em uma matriz que esteja na forma linha degrau reduzida. Eu comecei considerando a primeira linha como sendo linha pivô e o 1 como sendo pivô. Desse modo, eu apenas copiei a linha pivô, que é formada pelos números 1, 4, 3, 1, 0, 0. Em seguida, eu quero que estes dois números, que estão abaixo do pivô, se transformem em zeros. Para isso, eu vou substituir a segunda linha pelo resultado da primeira linha mais a segunda linha e vou substituir a terceira linha pelo resultado de menos 2 vezes a primeira linha mais a terceira linha. A primeira linha mais a segunda linha resulta em 1 menos 1, 0, 4 menos 2, 2, 3 mais 0, 3, 1 mais 0, 1, 0 mais 1, 1 e 0 mais 0, 0. Agora, menos 2 vezes a primeira mais a terceira resulta em menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2 é igual a 0. Menos 2 vezes 4, menos 8, mais 2
é igual a menos 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 3 é igual a menos 3. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 0 é igual a menos 2. Menos 2 vezes 0, 0. Mais 0 igual a 0. Menos 2 vezes 0, 0. Mais 1 igual a 1. Prosseguindo no processo, eu vou considerar a segunda linha como sendo linha pivô e o 2 como sendo pivô. E eu vou querer transformar este número, que está abaixo do pivô, em 0. Eu copiei a primeira linha, copiei a linha pivô, e agora eu vou substituir a terceira linha pelo resultado de 3 vezes a segunda linha mais a terceira linha. 3 vezes 0, 0, mais 0, igual a 0. 3 vezes 2, 6, menos 6, igual a 0. 3 vezes 3, 9, menos 3, igual a 6. 3 vezes 1, 3, menos 2, igual a 1. 3 vezes 1, 3, mais 0, é igual a 3. E 3 vezes 0, 0, mais 1, é igual a 1. Prosseguindo de baixo para cima, a ideia é considerar a terceira linha como sendo linha pivô, o 6 como sendo pivô e transformar estes dois números em zeros. Uma das opções seria copiar a linha pivô e substituir a primeira e a segunda linhas pelo resultado de a terceira linha dividido por menos 2 mais a segunda linha e a terceira linha dividido por menos 2 mais a primeira linha. Porém, se eu efetuar estes procedimentos, vão aparecer algumas frações. De modo a evitar estas frações, eu multipliquei a primeira linha inteira por menos 2 e multipliquei a segunda linha inteira por menos 2, obtendo o seguinte: 1 vezes menos 2, menos 2, 4 vezes menos 2, menos 8, 3 vezes menos 2, menos 6, 1 vezes menos 2, menos 2, 0 vezes menos 2, 0, e 0 vezes menos 2, 0. Agora, efetuando o mesmo procedimento na segunda linha, 0 vezes menos 2, 0, 2 vezes menos 2, menos 4, 3 vezes menos 2, menos 6, 1 vezes menos 2, menos 2, 1 vezes menos 2, menos 2, e 0 vezes menos 2, 0. Agora eu tenho uma nova matriz aumentada e onde eu vou considerar a terceira linha como sendo linha pivô, o 6 como sendo pivô, e agora eu vou substituir a segunda linha pelo resultado da terceira linha mais a segunda linha e vou substituir a primeira linha pelo resultado da terceira linha mais a primeira linha. Não era necessário fazer desse modo, mas fazendo assim, nós evitamos trabalhar com frações. Então, copiei a linha pivô, agora substituindo a segunda linha pelo resultado da terceira linha com a segunda linha, nós obtemos 0 mais 0, 0, menos 4 mais 0, menos 4, 6 menos 6, 0, 1 menos 2, menos 1, 3 menos 2, 1, 1 mais 0, 1. E agora, substituindo a primeira linha pelo resultado da terceira linha mais a primeira linha, nós obtemos 0 menos 2, menos 2, 0 menos 8, menos 8, 6 menos 6, 0, 1, menos 2, menos 1, 3 mais 0, 3, e 1 mais 0 igual a 1. Notem que nós conseguimos transformar estes dois números que estavam acima do 6 em zeros. Prosseguindo o processo,
de baixo para cima. A ideia agora é considerar a segunda linha como sendo linha pivô, o -4 como sendo pivô e transformar este número que está acima do pivô em 0. Então eu copiei a terceira linha, copiei a segunda linha e agora eu vou substituir a primeira linha pelo resultado de -2 vezes a segunda linha mais a primeira linha. -2 vezes 0 dá 0. -2 é igual a -2. -2 vezes -4 dá 8. -8 é igual a 0. -2 vezes 0 dá 0. Mais 0 é igual a 0. -2 vezes -1 dá 2. -1 é igual a 1. -2 vezes 1 dá -2. Mais 3 é igual a 1. -2 vezes 1, -2. Mais 1 é igual a -1. E assim nós obtemos esta matriz aumentada. Como nosso objetivo é chegar na matriz identidade, eu dividi a primeira linha por -2, a segunda linha por -4 e a terceira linha por 6. -2 dividido por -2 é igual a 1. 0 dividido por -2 é igual a 0. 0 dividido por -2 é igual a 0. 1 dividido por -2 é igual a -1 sobre 2. 1 dividido por -2 é igual a -1 sobre 2. E -1 dividido por -2 é igual a 1 sobre 2. 0 dividido por -4 é igual a 0. -4 dividido por -4 é igual a 1. 0 dividido por -4 é igual a 0. -1 dividido por -4 é igual a 1/4. 1 dividido por -4 é igual a -1 sobre 4. E 1 dividido por -4 é igual a -1 sobre 4. 0 dividido por 6 é igual a 0. 0 dividido por 6 é igual a 0. 6 dividido por 6 é igual a 1. 1 dividido por 6 é igual a 1 sobre 6. 3 dividido por 6 é igual a 3 sobre 6. Simplificando, dividindo o numerador e o denominador por 3, nós obtemos 1 sobre 2. E 1 dividido por 6 é igual a 1 sobre 6. Notem que nós partimos da matriz A e da matriz identidade, e nós chegamos na matriz identidade e na inversa da matriz A. Vocês podem conferir que, de fato, esta é a inversa da matriz A. Basta multiplicar A por esta matriz em ambos os lados e o resultado vai ser igual à matriz identidade. Eu vou encerrar a aula com alguns tipos especiais de matrizes e alguns exemplos. Nós dizemos que uma matriz A, formada por elementos A e J, N por N, é triangular superior se A e J igual a 0 para I maior do que J. E triangular inferior se A e J igual a 0 para I menor do que J. Notem que numa matriz triangular superior, todos os elementos abaixo da diagonal devem ser iguais a 0. E numa matriz triangular inferior, todos os elementos acima da diagonal devem ser iguais a 0. Vejamos alguns exemplos. Nesta matriz, notem que os elementos A21, A31 e A32 são iguais a 0. Ou seja, sempre que o I é maior do que J, como aqui, ó, o I é maior que J, o I é maior que J e o I é maior que J, nós temos que estas posições são iguais a 0. Então, esta matriz é um exemplo de matriz triangular superior, porque ela só possui números acima da diagonal e na diagonal. Já nesta matriz, as posições A12, A13 e A23
são iguais a zero. Ou seja, toda vez que o I é menor do que J, as posições são iguais a zero. Então, esta é um exemplo de matriz triangular inferior. Ela só possui números na diagonal e abaixo da diagonal que são diferentes de zero. Todos os números acima da diagonal são iguais a zero. Finalmente, nós dizemos que uma matriz A, formada por elementos A e J, N por N, é uma matriz diagonal se A e J igual a zero para I diferente de J. Ou seja, nós podemos ter elementos não nulos somente quando I igual a J. O que quer dizer que os únicos elementos que podem ser não nulos são os da diagonal. Vejam aqui um exemplo. Nesta matriz, todos os elementos fora da diagonal são iguais a zero. Então, esta matriz é uma matriz diagonal.